A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização do Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 26 de setembro. Bem-vindos a Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal ao programa desta semana. Hoje é o Bento o primeiro a falar no nosso programa. Bento, boa tarde. Que nota trazes para a abertura do A Torto e a Direito? Boa tarde, Luís. Boa tarde, Alberto, ao Ricardo e a quem faz o favor de nos ouvir. Hoje trago uma nota triste, uma nota de pesar. A cidade, o país, o mundo ficou mais pobre. O Zé Bizarro deixou-nos. O Zé Bizarro foi presidente da Assembleia Municipal, o Zé Bizarro foi lutador sindical, foi poeta, artista plástico e, sobretudo, um cidadão grande, um homem de enorme coerência e de uma gentileza e de uma forma de relacionamento que deixa toda a gente que teve o privilégio de o conhecer e com ele privar sem um grande amigo. Eu nunca vi o Zé Bizarro em situação nenhuma e estivemos juntos centenas de vezes em sítios diferentes, levantar o seu tom de voz para apresentar os seus argumentos, incapaz de interromper quem quer que fosse no seu discurso, na sua apresentação de ideias, quando eram absolutamente, e sobretudo, quando eram absolutamente contraditórias com as suas. Foi um cidadão exemplar e eu tive o privilégio de o ter como meu amigo e como meu camarada. À Helena, aos filhos e às netas, um abraço do amigo de sempre. Aos meus camaradas do PCP, a perda de um dos vossos grandes. Zé, está sempre, a luta continua. Queria dizer, pronto, passei o meu tempo e agora... Querias acrescentar? Queria falar desculpem-me, eu queria falar na entrevista e no que disse a senhora Lagarde no Parlamento Europeu. A desfaçatez daquela senhora ultrapassa tudo e mais alguma coisa. É uma senhora que acha que é dona da Europa e que manda mais, inclusive, que a patroa chanceler da Alemanha. Dizer que os países não têm nada que dar apoios a empresas e às famílias porque estão a contribuir para o aumento da inflação. As famílias, os salários têm que ser reduzidos porque estão a aumentar o poder de compra, de onde aumentam a procura e de onde aumentam a inflação. Solução: aumentar as taxas de juros para que essa cambada que quer ter casa própria e que quer ir às compras ao supermercado sem olhar para os preços deixe de existir. Quer esta senhora dividir a população europeia em 3 grandes grupos: o grupo dela, o grupo dos ricos dos países ricos e depois a ralé da Europa, em que nos situamos nós, o resto do Sul, e cada vez mais o Norte e Centro da Europa. A senhora Lagarde, desculpa, só para acabar, a senhora Lagarde a senhora Lagarde não foi eleita por ninguém, ninguém lhe deu o direito de ser ditadora da Europa. O Adolf Hitler tentou pela guerra, esta senhora tenta pelo euro. Bento. Já foi nomeada para um cargo... Já te passo também a palavra, Alberto. Implica combater a inflação, toda a gente sabe isso. Mas não dirigir a política europeia. Não dirigir a política europeia. Não transformaste isso no teu tema hoje? Já vamos falar disso. Agora, Ricardo Freixal, boa tarde, bem-vindo. Que nota de abertura traz para o programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos meus companheiros de painel, o Bento Anastácio, o Alberto Magalhães e aos nossos ouvintes, naturalmente, também. 3 pequenas notas. Nosso querido ambiente rural, vamos a Lisboa normalmente quando temos que ir ao médico. Outro dia fui
e fui para a ponte que está mais próxima, que é a ponte Vasta Gama, e olhei para o palco construído para a visita e para as jornadas da juventude e para o espaço circundante, e não fiquei nada satisfeito. Ou seja, aquilo que me parecia poder ter sido, e referimos-nos a isso nos programas anteriores, no ciclo anterior, no ano passado, quer dizer, no ano passado programático, e dissemos que eventualmente algum investimento podia servir para reabilitar uma zona que estava degradada, ou qualquer coisa é feito, ou não querer ser negativista no sentido de observação do espaço, mas parece-me que aquilo que não augura nada de bom, e aí são recursos que são desperdiçados. E não gostei de ver aquele espaço, que está menos agradável que é o que estava nas jornadas da juventude. Não só por ter menos gente, mas porque não tem, de facto, enquadramento paisagístico favorável neste momento. A outra nota registrei, e através da comunicação social, que o meu Sporting, ou seja, não tem nada a ver com clubismo, um clube português, o Sporting, em termos de disputa de uma prova europeia, embarcou a partir da margem sul, a Bola de Beja, e chegou a Beja. E ganhou. Isto é pouco. O ganhou aqui, para mim, naturalmente fica satisfeito, mas para aqui, para a discussão do tema, é secundário. Ou seja, a infraestrutura Beja, tal qual como existe, pode ser útil em alguns aspectos. E, portanto, isto remete-nos para o pensamento de podermos discutir estrategicamente se Beja pode ser importante ou não na discussão das infraestruturas, nomeadamente no respeito aos aeroportos, à via aérea, à escolha do local e ao resto, porque não é só o aeroporto, é tudo que está montante e ajusante no movimento do aeroporto, e da qual Beja, eventualmente Évora, podia eventualmente beneficiar, uma região, enfim, tudo isso. O terceiro aspecto, este é negativo, Para concluir, este é muito rápido, é muito rápido, mas é muito lento. É que eu moro numa zona da cidade onde ontem, para ter acesso na Cartuja, para ter acesso às vias de acesso à cidade, passo o peonasmo, tinha filas de trânsito que na entrada pelo lado da estrada de Arraiolos iam para lá, iam entre a Cartucha e os arcos da Cartucha. Eu assim que consegui uma escapatória, meti-me pela Vista Alegre tapada de ramalho e pensava que estava safo, e quando dei por mim estava na rotunda da Cruz da Não estava no mesmo sítio, mas quase. Parado, tudo parado, o trânsito parado. Assim. Aí sim. Já várias vezes dissemos aqui que não é fácil a resolução da circulação em Évora, mas, pelo amor de Deus, quer dizer, é urgente ontem. Já dissemos isto há 2 anos ou há 3 anos que aqui estamos, se calhar, mas, ouça, alguém que queira passar sei lá, de Beja para Estremoz, quer dizer, é dantesco o esforço que faz. E outra coisa que isto mesmo para terminar, hoje fui confrontado também, estavam uns senhores da Ricardo, este tem que ser. Este é pertinente. Estavam 3 ou 4 ou 5 ou 6 agentes a comandar a velocidade do trânsito em ratoeiras, ali perto do Evrotel, que é habitual, e se calhar a velocidade tem que ser controlada. Mas depois somos confrontados com todas as escolas, todos os acessos às escolas secundárias que temos de Évora, e algumas, se calhar, do ensino básico, com os pais a pararem sistematicamente o trânsito e deixarem filas enormes para deixar os meninos, não sei o quê. Eu também fui menino, também fui pai, eu morava no Farrobo, ia para a escola de Santa Clara, ia a pé, e o meu pai nunca parou o trânsito, porque era menos também, mas nunca parou o trânsito para me deixar à porta da escola. Portanto, que os seus agentes se dividam e que, por favor, regularizem nesse aspecto, porque isso é perfeitamente possível de regularizar trânsito em Évora. E com todo o respeito pelos pais, para a vida dos pais, para a vida dos alunos, para a vida dos estudantes, para a vida da escola, mas não é necessário que carro a carro pare e congestione o trânsito na cidade toda também, no interior, por causa disso. Alberto Magalhães, é para ti que passo? Nota de abertura do programa de hoje. Ainda tenho tempo. Tens tempo, vamos ficar com menos tempo para os outros temas, não é? Eu achei que não há filas. Olha, tem duas notas rapidíssimas. Primeiro que tudo, boa tarde aos nossos ouvintes e aqui aos nossos camaradas. Primeira nota sobre o Tribunal de Relação de Lisboa,
que mais parece um coito de malfeitores. Salvo, claro, há muita gente honesta que lá trabalha. Mas, infelizmente, temos isto. Temos isto que é uma pequena parte. O juiz Orlando Nascimento, quando era presidente do Tribunal de Regulação de Lisboa, nomeou o juiz Luís Vaz das Neves para presidente do Tribunal Arbitral. De um tribunal arbitral. Esse tribunal demorou um ano, decorreu durante um ano. E Vaz das Neves, numa sala emprestada pelo juiz Orlando Nascimento, ganhou 280 mil euros. Ficamos a saber que o Orlando Nascimento não podia ter nomeado Vaz das Neves. E porquê? Por este ser jubilado e, portanto, estar proibido de receber remunerações fora da magistratura. Ora, nada disto, isto já lá vão 3 anos. Fora ou dentro? Já lá vão 3 anos e... Fora ou dentro da magistratura? Fora da magistratura. Porque aqui, as empresas pagam ao juiz arbitral. Não tem nada a ver com o tribunal. Não tem nada a ver com o Tribunal de Regulação. Teoricamente. Teoricamente. Portanto, é um escândalo. E vários outros escândalos se passam no Tribunal da Relação de Lisboa com estes 2 juízes e não só. Já, os outros 2 foram expulsos. Lembramos do Rangel e da sua ex-mulher. Mas estes continuam lá. Outra nota sobre a Inspeção da Defesa. A Inspeção da Defesa fez uma auditoria às obras, ao problema das obras do Hospital Militar de Belém, levadas a cabo por Alberto Coelho, que era diretor-geral da Defesa, e que numa obra que estava orçamentada em 750 mil euros, acabou por gastar 3 milhões. Mas gastou-os ilegalmente, porque gastou-os sem autorização do ministro e os diretores-gerais só podem gastar até 300 mil euros. Ora, a Inspeção da Defesa sugeriu que se desse a necessária autorização superior com efeitos retroativos. Isto é, Sr. Ministro, o homem, Alberto Coelho, fez aqui uma data de ilegalidades. É um escândalo. Mas, para repor a legalidade, sugerimos que o Sr. Ministro lhe dê a autorização retroativamente, como se não fosse nada. Ou usa a amnistia do Papa? Isto foi deixamos de olhar Deixa-me acabar. A interpretação e a aplicação das leis no tempo. Isto foi denunciado ao DIAP nos últimos dias pelo deputado Jorge Seguro Sanches, que era secretário de Estado da Defesa na altura e que avisou o ministro João Cravinho sobre as manigâncias de Alberto Coelho e Capitão Ferreira e em muitas delas não foi ouvido. E, portanto, temos isto. O Cravinho a ser ele mesmo. Cravinho Filho. Entramos nas notas entramos na agenda. Não é? Quase que Vamos entrar na agenda do programa de hoje com as eleições na Madeira. Precisamente esta terça-feira foram dados a conhecer alguns pormenores do acordo que permitiu que o PSD e CDS governem com maioria absoluta no Parlamento. Já falaremos disso, mas desta coligação, o PSD e CDS ganhou sem maioria absoluta, o PS perdeu 9 deputados, o JPP, o Juntos pelo Povo, um partido na região, tornou-se o terceiro partido, aliás já era, mas aumentou a sua votação. A CDU mantém um deputado, o Bloco de Esquerda recupera um dos 2 lugares perdidos em 2019. Pela primeira vez entram no Parlamento madeirense o Chega, com 4 deputados, a IL com 1 e o PAN com 1. Com quem governará Albuquerque? A resposta parece que está encontrada. Bento Anastácio, um comentário a estas eleições que acontecem na Madeira e que têm particular atenção vistas aqui do continente, até parece-me de uma forma diferente do que aconteceu nos Açores. Pois, se calhar até porque são em alturas diferentes e têm a ver com a primeira prova de fogo da liderança Montenegro. E pronto, se calhar porque é mais... não tem um sotaque tão grande e a gente percebe-os melhor. Mas agora, falando a sério, vai haver um governo presidido por um senhor que sempre disse que não seria presidente do governo regional se não tivesse maioria absoluta, e vai fazê-lo. E eu acho que o PSD tem toda a legitimidade
para formar governo por dois motivos. Primeiro, o PSD e o CDS, a gente até já esquece que o CDS também existe. Primeiro, porque ganharam as eleições de forma absolutamente categórica, clara, inequívoca, não há diferença nenhuma. Aquilo tem 11 conselhos e o PSD ganhou nos 11. Há 2 freguesias em que ganhou o JPP. Portanto, não há dúvidas nenhumas da legitimidade democrática, porque a democracia é isto, quer dizer, quando os que não são cá do nosso clube ganham, a gente tem que dizer que eles ganharam e que têm o direito a serem poder. Agora, o senhor naquelas... mas a gente na Madeira está habituado a uns políticos muito especiais, assim com umas saídas esquisitas e com uma forma de um populismo a tirar ao caciquismo, uma coisa que é característica da região, de onde... Não necessariamente o populismo e o caciquismo, não necessariamente. Daí a seguir, o senhor, até porque o senhor presidente do governo regional disse: aqui não há balbúrdias, aqui há quem manda, e eu mando. Portanto, acabou. Portanto, e as pessoas, mas isso, sim senhora, poderiam ter, se ele não se tivesse alargado tanto, seria legítimo. Agora vai ter que engolir isto durante um tempo, mas acho que também com 2 ponchas aquilo passa. Agora eu não entendo, ou por outro entendo, esta questão com o PAN, já que nós tivemos a oportunidade, até porque estávamos aqui antes estávamos aqui à conversa quando a senhora do PAN falou nas condições para apoiar o governo e, francamente, quer dizer, se não fosse coisas sérias, a gente já estava-se aqui todos a rir. Porque uma das coisas que foi acordado foi a castração de todos os animais da ilha. Eu não estou a ver bem como é que vão atrás dos coelhos e de outros animais como isso. Será só cães e gatos, já que para esta gente... Todos os que se apresentarem para o efeito. Vão por sua livre e espontânea vontade, vão por sua livre e espontânea vontade, porque não há cá ditaduras desta coisa. Portanto, é aquela coisa. Eu acho que depois temos uma entrada do Chega no Parlamento regional, com uma expressão menor do que as sondagens apontavam. Com legitimidade democrática. Não, com legitimidade do voto, é destas coisas. A malta vota. É por isso que eu não sou muito da democracia representativa, sou mais da participativa. Sim, mas isso são outras coisas. Mas dizer que os cidadãos que votam no partido A, B ou C, ou os que não votam, são iguais cidadãos e têm todos o mesmo direito. Outra coisa que ficou para mim clara, ou pouco clara, foi o cordão sanitário ao Chega, que o presidente do PSD nacional, portanto o dono do PSD, e portanto quem manda no PSD, o Negro, disse que não fazia coligações com o Chega, até porque o Chega não precisava. E agora... Chega não, até porque não precisava do Chega. Até porque não precisava. E eu questiono, e se precisasse? Ficaremos com as questões como ficamos nos Açores. Ricardo, deixa-me passar aqui ao Ricardo para ouvir a opinião do Ricardo sobre este tema, sobre estas eleições na Madeira. Ricardo Freixal, que comentário faz esta vitória do PSD-CDS sem maioria absoluta, que muitos disseram que era uma derrota, mas como o Bento aqui analisou na perspectiva que apresenta, esta coligação ganhou nos 11 concelhos da ilha. E em 52 das 54 freguesias. E em 52 das 54 freguesias, mas não tem maioria absoluta, em que o PS perdeu 9 deputados, em que há 4 estreias, aliás 3 estreias no Parlamento da Madeira, uma delas que até se apresenta como solução para o governo. Os resultados, vamos lá ver. Os resultados em termos totais, em termos globais, não traduzem a maioria que o Bento aqui fez o cuidado, e obrigado, Bento, por ter referido que das 54 freguesias, a 52 o PSD e o CDS venceram. E isso é, quanto a mim,
é mais que maioritário, é quase absoluto, então não é absoluto por causa das freguesias. Depois, do ponto de vista da interpretação dos resultados, dos votos, do método que regula, isso não se traduz numa maioria absoluta palpável, não é? Bom. Mas por pouco. Por um deputado. Por pouco, está bem, mas são os resultados. Isso chega para o termo para que se diga que é uma vitória, meia derrota, não sei o quê. Desculpa lá, só para te dizer. Com essa mesma... O Luís Matias depois desconta. O Costa tem maioria absoluta no país, com uma votação relativa menor que a coligação PSD-CDS teve na Madeira. Pronto, é isto. Pronto, e isso é sintomático. Isto é a democracia que permite tudo isto, a pseudo-democracia que permite tudo isto, mas aquilo que para mim é, do ponto de vista de interpretação dos resultados, é sintomático, é que nós estávamos habituados, primeiro nos Açores e na Madeira, e depois na Madeira, aquilo que nós desportivamente chamamos cabazadas, não é? Que o PSD dava cabazadas, não precisava sequer de coligações com o CDS, dava cabazadas e dominava o eleitorado e as eleições, e isso é de registrar também, teve um grau de abstenção elevadíssimo, certo ou não? Sim. Muito elevado. Teve 47% de abstenção. Pronto, isto é tudo, todo este panorama de resultados eleitorais quanto a mim, é sintomático de uma democracia que está a perder, não sei, valores ou capacidade de mandar no bom sentido do termo, na vida em comunidade. E o PSD perder ali é qualquer coisa que me estranha. Mas, por outro lado, e isto eu também tenho manifestado ao longo do tempo aqui neste programa, muito a ideia de que a política, neste momento, o xadrez político, permite a emergência de novas formas de fazer política, de novas formas de pensar, e surge pela primeira vez o Chega na Madeira, e surge pela primeira vez o PAN na Madeira, enfim. Eu não quero agarrar-me aqui aos paradigmas que ouvimos aqui em off, que eventualmente vão suportar a coligação PS-CDS mais PAN, porque sou completamente contrário. É absurdo, é um absurdo. Mas o que é facto é que, de facto, esta velha forma de fazer política acabou. É um off também, o Bento Anastácio referiu aqui a figura do Alberto Jardim, enfim, com todos os defeitos, mas com a obra feita, e neste momento nem isso sequer temos, não é? E, portanto, isto remete-me aqui para um pensar que, eventualmente, a Madeira vai ser governada com base em paradigmas que eu ouvi há pouco relatar e disse ao Luís Matias para papar, porque já chega, os paradigmas do PAN que vão suportar esta eventual maioria que vai governar a Madeira não se sabe por quanto tempo, mas que quando a democracia e quando a vida em comunidade é suportada por ideias e por pseudo-paradigmas destes, é muito mau, não é? Eu tenho animais, tenho cães, nenhum deles é especializado, nenhum deles é nada disso. Eu pergunto aqui, partindo dessa sua crítica... Nós não podemos regular a nossa vida em comunidade dos humanos a partir de pseudo-paradigmas da vida. Desta questão da vida... Respeito muito. Eu ia falar ao Alberto e recordar o orçamento limiano, se ainda recordas disso. Não, quase. O orçamento limiano foi aprovado a partir do momento em que foram tomadas decisões que beneficiavam muito especificamente uma determinada comunidade no país. Aqui na Madeira está a acontecer isso? Ou isto também significa que, por exemplo, o PSD, que já governa a Madeira há 50 anos, vai governar por mais quanto? O Miguel, vamos lá ver. Há dois factos indesmentíveis e que parece-me que são centrais nestas eleições. Em primeiro lugar, o Miguel Albuquerque ganhou, mas ficou-lhe um amargo de boca. Teve 2/5 dos votos expressos. Tem vindo a perder, o PSD tem vindo a perder, tem vindo a perder votantes e tem vindo a perder importância. Em 2019 precisou do CDS para ter maioria e desta vez nem com o CDS conseguiu ter maioria, embora a maioria lhe escapasse por muito pouco. Isso é verdade. O outro facto
relevante nestas eleições foi a derrota brutal do Partido Socialista nestas eleições. E aqui há duas hipóteses. Porquê esta derrota brutal? Mas há dispersão de votos, não é? Em que o PS passou para metade, praticamente, dos seus eleitores, que tinha tido em 2019. Ou foi para castigar a vinda do Paulo Cafofo para secretário de Estado, isto é, o Paulo Cafofo abandonou a Madeira depois de ganhar a Câmara do Funchal e de, em 2019, ter um ótimo resultado, quase retirando o poder ao PSD, ou então esta derrota brutal do PS é reflexo do desgaste do governo de António Costa. Ou, terceira hipótese, é resultado das duas coisas, que é o mais provável. Agora, o que é interessante é que perante a derrocada do Partido Socialista, o Sérgio Gonçalves, responsável máximo do PS da Madeira e cabeça de lista do PS, veio exigir, logo na noite das eleições, veio exigir a demissão do vencedor. Mas não anunciou a sua demissão, o que é extraordinário. Isso é normal, depois das eleições o chefe do PS da ilha demite-se sempre. Mas isto é da história. E tem a lata de dizer, os madeirenses não optaram por esta maioria. Quer dizer, não optaram por esta maioria, é uma fava. Não optaram por esta minoria. Não optaram foi pela minoria do PS. Que é extraordinário. Pois o terceiro facto significativo é que o Chega foi o partido que mais cresceu. Tinha 0 deputados e passou a ter 4. Mas, entretanto, também teve uma humilhaçãozinha. Foi ficar em 4º lugar, atrás do JPP, que é um partido arranjado por 2 irmãos, que ainda por cima estão desavindos. E mesmo assim conseguiram passar de 3 tem câmaras municipais. Deputados. Calma lá. Hã? É um partido com câmaras municipais. Sim. É um partido regional. Mas foi fundado por 2 irmãos. Sim. Mas é um fenómeno de qualquer dia, se calhar. Se calhar, mas há abertura para isso. Neste momento há abertura para esse tipo de... Já tem... Em relação ao PAN, já que os meus distintos oradores que me precederam falaram do PAN. Em relação ao PAN. Quer dizer, o PAN é aquilo que se sabe, eu detesto o PAN. É um partido proibicionista, quer proibir o FROH, quer proibir uma série de coisas, quer castrar os animais. Quer dizer, acumula uma série de defeitos que eu abomino. Não sei porque é que o Miguel Albuquerque o escolheu. Provavelmente porque a menina que trabalha para o governo regional, a menina do PAN, é mais fácil de trabalhar e de lidar do que... Trabalhar, atenção, agora... Trabalhar, sim, de lidar... do que do Iniciativa Liberal. O cabeça de lista da Iniciativa Liberal já foi do PSD e deve ter alguns conflitos com o Miguel Albuquerque. Digo eu, o Miguel Albuquerque nem sequer falou com a Iniciativa Liberal, foi logo falar com o PAN e fazer o acordo com o PAN. Em relação à exigência de que veio logo do Miguel Albuquerque se demitir, já que tinha prometido demitir-se se não tivesse a maioria absoluta. Quer dizer, só se o Miguel Albuquerque fosse tontinho da cabeça, é que se ia demitir, faltando-lhe um deputado apenas para ter a maioria absoluta. O que é que diriam os eleitores e os militantes do PSD se o Miguel Albuquerque, na noite das eleições, dissesse, tal como prometi, demite-me? E depois, o que é que acontecia? Ia para lá outro? Não, a vaga de fundo levava-o a aceitar ser outra vez. Ou talvez isso. Qual Sá Carneiro em cozidos, como se houvesse algum gajo no PPD parecido com o Sá Carneiro. Tinha que ir para lá o PSD na mesma com outra pessoa e tinha que arranjar o mesmo negócio com o PAN, porque, reparem, é que nem alternativa havia, porque o PS, o segundo partido mais votado, mesmo que o Chega votasse, sustentasse o governo do PS, o que é altamente improvável, o PS mais o JPP mais o Bloco de Esquerda mais todos, o PS mais todos, menos o PSD, nem sequer teria maioria. A única maioria possível é do PSD. Portanto, seria um absurdo o Miguel Albuquerque demitir-se. Bento Anastácio, já alguém chamou Jerimponcha esta
este acordo. Agora vamos lá agarrar neste acordo que aconteceu aqui na Madeira e tentar perceber a dinâmica partidária até para o que se passa no continente ou pode vir a passar no continente. Nós estamos a ter cada vez mais uma luta esquerda-direita no país. Será que é isso mesmo? Será que as direitas unidas poderão ter mais votos que as esquerdas unidas aqui no continente? Bem, vamos lá ver uma coisa. Eu acho muito bem que se chame geringonça a isto. Isto é uma coisa que não está no seu perfeito juízo. Deve ter virado meia dúzia de pontas. Deixa-me fazer um parênteses, Alberto, antes de começares. Eu esqueci-me de dizer uma coisa. Felizmente, esta geringonça talvez sobreviva porque a tauromaquia não é muito forte na Madeira. Não há ficção na Madeira. Porque se houvesse a ficção na Madeira, o CDS e o PAN seriam incompatibilizados logo. Sim, se houvesse, não há touradas nem sequer à corda. Não, mas não chega. Não, a discussão aí tem que ser muito mais profunda, não pode ser assim tão... Infelizmente não há tauromaquia. Eu não falei no PS porque ia deixar... Culturalmente não há, infelizmente. Culturalmente não há. Ia ver aqui a questão do PS. O PS voltou praticamente aos números que tinham antes que a Cafofo. O fenómeno de Cafofo, sim, o fenómeno de Cafofo é uma daquelas coisas que acontece uma vez e com um caminho político que é precisamente o que causa mau nome e causa má reputação na classe política. Ora, o Sr. Cafofo era professor no Funchal, fez uma candidatura independente ao Funchal, com sucesso, passou a presidente da Câmara do PS e conseguiu agregar uma quantidade de gente à sua volta na candidatura ao governo regional, à Assembleia Regional. O que fez com que esgotasse toda à esquerda, toda a gente, exceto a CDU, que manteve o seu deputado. Portanto, já houve uma vez que perdeu, mas agora manteve. O Edgar voltou, já era ali. O Edgar é uma pessoa que vale mais que a CDU na Madeira. É inegável. Enquanto foi padre e aquelas coisas todas, o trabalho que ele lá fez, isso é outra coisa. Ora, o Cafofo agarrou-se, sentiu-se confortável e pirou-se para o continente para ser secretário de Estado. Eu acho que fez um sacrifício. Eu também, Era melhor para a próxima, nestas eleições, concorrer para faz-me lembrar o presidente do Governo Regional da Madeira do que ser um secretário de Estado. O Conde de Abrantes também fez um grande sacrifício e devia ser deputado. Portanto, é isso. É isso. É isso. Ele não conseguiu dizer que não ao António Costa. Ok, mas podes ter essa. Acho que fez esse sacrifício. Portanto, isso levou a que o PS ficasse por estas coisas. Agora, pegarmos numa região autónoma com características diferentes, porque senão não era uma região autónoma, era uma região administrativa, mas isso tem a ver com outra coisa. E transportar isso para o continente não lembra ao diabo. Era a mesma coisa que a gente extrapolar a mal comparado, como aqui se diz, como nós aqui dizemos, os resultados de Benavila e extrapolá-los para o país. Quer dizer, não dá. Ricardo Freixal, aqui o PAN fez um acordo com o PSD e com o CDS, mas o PAN também já tinha participado e viabilizado outras soluções aqui no Parlamento e à esquerda. É o partido do centro, como agora dizem que o PAN é o partido do centro. Não. Mas vai servir, acha que pode servir para alguma coisa? Desta forma não. No futuro, noutras soluções. Eu sou um defensor dos direitos dos animais, que também sou eventualmente racional às vezes, mas não entendo que o PAN possa ser charneira
no nosso espectro político, nem mesmo na Madeira. Portanto, isto é esporádico, é ocasional. E quando eu há bocado volto ao tema, disse ao Luís Matias, faz o corte, porque já chega de paradigma, já chega de razões para invocar a eventual coligação, já chega. Portanto, não acredito que nós possamos, em democracia, poder ter a permanência do poder, ou da decisão, neste caso na Madeira, suportada por uma coligação que encerra aqueles princípios pífios que nós estávamos há bocado cansados já de ouvir. Portanto, mas isto também não quererá dizer que outros partidos, por exemplo, a Iniciativa Liberal, o CDS e o PSD, não se podem entender? A Iniciativa Liberal. Mas aqui não sabemos se foi a Iniciativa Liberal que não quis estar, se foi o PSD e o CDS. Não quiseram estar. Só para dizer, porque ele está a pôr... Pergunta ao Ricardo. Sim, estás a pôr as questões de uma forma que não são as corretas. São as formas jornalisticamente corretas, mas factualmente não. Era impossível aos componentes da lista da Iniciativa Liberal coligarem-se com o PSD, já que há problemas pessoais. Exato. E não Ricardo, são políticos. ok. Então, mas este dado é importante para uma análise. Sim. Não sei se há problemas pessoais ou não. Aquilo é uma aldeia. Ricardo Freixal, Ricardo. Está bem, mas a minha visão da questão não é essa, é mais senso lato. Ou seja, e não quero pôr completamente, não quero extravasar resultados da Madeira para o continente aqui, para nós, para a metrópole, lá para o continente, mas também não quero colocá-los completamente, não quero ser alheio a eles. Isto continua a reafirmar aquilo que muitas vezes eu tinha aqui defendido, que continua a haver espaço para a origem de novas formas de fazer política, de novas agremiações, de novos movimentos, de eventualmente novos partidos, mas que sejam de facto novos e que tragam qualquer coisa de novo. E por outro lado também, o facto, e quando eu há pouco referi um pouco brejeiramente, estávamos habituados a cabazadas na Madeira, já não estamos habituados a cabazadas na Madeira do PSD, primeiro foi nos Açores, depois foi na Madeira, agora já nem com coligação com o CDS lá vão. Isto diz qualquer coisa, diz que há um vazio do ponto de vista de intervenção política nestes partidos ditos de direita, que neste momento não conseguem impor-se. E não conseguiram impor-se na Madeira, onde aquilo era um campo fácil, passo o termo, e aqui também não conseguem. E estamos aqui num impasse do ponto de vista de espectro político-partidário, que nos anda aqui neste banho-maria e do qual o tal Partido Socialista do Costa e dos outros Costas todos e daqueles que importam da Madeira também para cá vão aproveitando. Então, portanto, há uma ruptura com este sistema, com esta forma de fazer política, e aparece alguém com credibilidade. Falou há bocado muito iniciativa liberal. Nada. Então, mas aqui em Portugal, aqui no continente, apareceu com 3 ou 4 ou 5 ou 6 deputados aqui, mas nada. Não conseguiu passar daquela ténue. Mas é isso que pergunta aqui ao Alberto Magalhães. Alberto, então, a partir deste resultado e agora deste acordo, isto revela que à direita, ou do centro à direita, não é possível encontrarem-se entendimentos. PSD, CDS existem, mas PSD, CDS, Iniciativa Liberal ou com o Chega, se a esquerda numa também situação estás a falar na Madeira, a esquerda também não. Por exemplo, se aqui é um exemplo, deixa-me ir não existe à Madeira. Na Madeira. A Madeira, além dos problemas pessoais, há outro problema, é que a economia madeirense é tudo menos liberal, porque o governo do PSD tem os seus capitalistas preferidos, os seus patrões preferidos, os seus grupos empresariais preferidos. E eventualmente liberal, também é liberal. Provavelmente do liberal. Deixe-me lá. Sim, pode. Portanto, a Iniciativa Liberal provavelmente iria também entrar em choque com esta perspectiva económica mais protecionista do PSD da Madeira. Em relação ao continente e a podermos importar estes resultados, ou o que se passou na Madeira, podermos ver a coisa nacional à luz destes resultados.
Eu acho que o Luís Montenegro tentou fazer isso, não é? Tentou capitalizar a vitória do PSD nacional, começou por se dar mal porque estava à espera de uma maioria absoluta e ela não saiu na rifa, e mesmo assim tentou capitalizar a coisa como uma vitória, e que foi, mas pareceu mal a toda a gente. Não há biscareta que não diga mal do Luís Montenegro por este ter dito que tinha ganho, o PSD tinha ganho. Quer dizer, o Alberto João até aproveitou para lhe chamar caloiro, agora numa entrevista que deu à Renascença, se não estou em erro. Mas afinal de contas, a Madeira é Portugal. Quer dizer, o PSD da Madeira é uma secção do PSD português, digo eu, porque é que o Luís Montenegro, que é o chefe do PSD, não há de capitalizar uma vitória do PSD da Madeira. Há coisas que em Portugal se dizem. Sim, mas que não consigo perceber. O mais interessante da atuação do Luís Montenegro dá-me a ideia, ontem, não, no domingo, deu-me a impressão que o Luís, ou melhor, senti-me obrigado a comparar o Luís Montenegro e a sua posição sobre o Chega com aquelas funções matemáticas em que os resultados se vão aproximando do limite, mas nunca lá chegam. Nunca lá chegam. Nunca lá chegam. Ele começou por dizer que não faria acordos com partidos racistas e xenófobos. Depois, agora diz que não faz acordos com o Chega porque não preciso. Porque não precisa. Oh, por amor de Deus, aproxime-se um bocadinho mais. Diga que não faz acordos com o Chega, ponto. Que é para atingir ao limite, caraças. Isto assim é que se torna evidente, está-se a tornar evidente aos olhos dos eleitores de direita que o voto, ou melhor, é preciso o Luís Montenegro, e ainda não percebeu isto, digo eu, há tanta gente a dizer-lhe e ele ainda não percebeu, que é evidente que aos olhos dos eleitores de direita o voto no Chega tem que se tornar inútil. É preciso convencer os eleitores de direita. O Luís Montenegro precisa de convencer os eleitores de direita que votar no Chega é votar num partido que nunca chegará ao poder, com quem nunca ninguém se vai aliar e que, portanto, não presta para nada do ponto de vista governativo, do ponto de vista eleitoral. É um voto completamente inútil. Se o Luís Montenegro parece que não percebe. Vamos concluir, temos que concluir este tema. Ele e os seus conselheiros. Está seguro que o Chega não vai crescer e tornar-se maior que o PSD. Estou seguro. O Chega tem um teto que não vai ultrapassar. Digo eu. Apenas o Bento, um comentário final do Bento. O Bento quis acrescentar algo? Vão perceber, já perceberam, por exemplo, nos Açores, que podem votar no Chega, mas aquilo não serve para nada. E depois de ter um grupo parlamentar, não quer dizer que aquilo dure mais de 2 Vamos meses. Como muito bem. Como, por exemplo, nós no Alentejo, felizmente já não temos nenhum vereador do Chega, porque já toda a gente saiu do Chega. Deixa-me só dizer isto ao Ricardo. Ricardo, o cabeça de lista do Chega na Madeira faltou a todos os debates, provavelmente porque não sabe falar e não sabe dizer duas coisas seguidas. Vamos lá aqui ao... Como é que um partido destes, com gente desta, pode governar? Não pode governar. Estou a interpretar, atenção, ninguém me tem ligações por agora. Não, ninguém está a dizer ligações a essa agremiação. Não dizer isso. Não estou a equiparar esse partido, a esse movimento. Agora, não podemos desprezar que podem emergir ideias que eventualmente podem caber dentro da linha política ou doutrinária do Chega, se o tiver, que possam um dia ter capacidade de intervenção na vida política ativa. Vamos, nesta torta e direito, nós no programa de hoje temos que partir para o tema seguinte, que é o tema que nos traz o Bento Anastácio e que é este, Costa, não brinques com a malta. Isto por causa do pacote mais habitação. Do pacote de habitação. Mas eu ia começar um bocadinho atrás e dizer que esta coisa da crise da habitação não é é uma questão estrutural no país. Vem desde sempre e com soluções que não são muito diferentes.
Eu, lá nas minhas andanças de alfarrabista, descobri uma lei sobre as questões de habitação, lei 2030, de 22/6/1948, em que apresenta algumas propostas que, no fim, não são muito diferentes que as propostas do António Costa e as propostas que têm levantado aqui uma celeuma neste país. E passarei a ler o artigo 1º. Os bens imóveis e direitos a eles relativos podem ser expropriados por causa da utilidade pública prevista na lei, mediante o pagamento da justa indemnização. Rigorosamente o mesmo que escreveu o Costa. Ora, no preâmbulo da lei vem, que agora, naquela altura, chamava-se Razões de Ser da Proposta do Governo, que veio publicado no Diário de Governo daquela altura, hoje Diário da República. O preâmbulo podia ser o mesmo. Fala na função social da propriedade, como que oprime e sacrifica o interesse geral da habitação, as faculdades legítimas dos proprietários, importa deste modo envidar esforços para que normalizar aquelas questões. E, portanto, já em 1948, que eu não encontrei nenhuma lei anterior, se falava e tinha como fundamental a questão da habitação. Portanto, não é uma questão nova, é uma questão, se calhar, das questões estruturais deste país. Nessa altura ainda não se falava no problema da saúde, porque não havia saúde pública nem lá ao pé, mas o que é facto é que, com o passar do tempo, nós, enquanto coletivo, enquanto país, enquanto nação, se quiserem, não conseguimos resolver o problema da habitação. O que quer dizer que o problema não está nos governos sucessivos, desde o do governo de Salazar até hoje, mas no próprio sistema. O capitalismo e os direitos fundamentais e gerais da população são incompatíveis. O direito geral da habitação é incompatível com o sistema capitalista, assim como é incompatível. Eu não encontro. Há muitas barracas na Dinamarca. Algumas, poucas. Na Islândia. Calma lá, já lá vamos. Não fosse na montanha para passar. Vamos lá ver. Na Noruega, há quem vive em barracas. Não, só na montanha para passar férias. Posso continuar. O problema que está é que na Noruega nunca houve o problema de barracas. Portanto, é esse o problema. É esse o problema. Não tinha a ver com outro sistema de propriedade, com outro sistema de sociedade, tinha a ver até com outro sistema, com outras questões. Com outro sistema económico e com outras questões climáticas, com outras questões climáticas, etc. Mas, portanto, é um sistema incompatível. Deixa o Bento terminar o raciocínio. À exceção dos fundos imobiliários, outra vez. Isto tem a ver com o entender ou não o direito à habitação como um direito humano, ser dos direitos humanos fundamentais, assim como é o da alimentação, como é o da educação, como é o da saúde, etc. E depois, nós somos um país que, ao contrário de muitos outros, nós temos historicamente casa própria. Sei lá, no tempo em que nos anos... Por causa das rendas não, do Salazar. Pois! Tem a ver, isso eu já leio ao congelamento se tivesse tempo. Agora, a questão que se põe é outra. Noutros países, a tradição sempre foi o arrendamento. Nos anos 60, ninguém chegava ao pé do pai da rapariga para casar sem a caderneta predial, porque ele disse, então vais viver para onde? Portanto, já tenho uma casa, portanto, isso. E o ter uma casa e uma casa de família faz parte da nossa cultura. Os outros países que não percebem isto. São coisas nossas. Não, nós é que não percebemos. As outras. Mas, Alberto, eu já te dou a oportunidade de falar Não, essa ideia não é o privilégio. Nós é que não percebemos eu já estou... que o capitalismo da Europa. Nós é que não percebemos que o capitalismo existe. Mas, Bento, já terminaste o início do tema? Temos que passar para o Ricardo e para o Bento Anastácio, porque senão não temos tempo para concluir as ideias. Bem, depois... nesta sequência, as questões que têm a ver com o crédito à habitação. E o crédito à habitação é importante porque nós somos uma sociedade que tradicionalmente compra habitação. E o que acontece agora com o aumento dos spreads, com o aumento injustificados, depois com o aumento das taxas de juros, hoje a banca consegue pura e simplesmente ganhar 11 milhões
por dia. Nós, não foi há muito pouco tempo, a sociedade portuguesa juntou-se para salvar os bancos. E são estes mesmos bancos que nos estão a roubar escandalosamente, e o governo finge que vai fazer um apoio, diferindo um pagamento em mais alguns anos, em mais 6 anos, o que vai fazer com que, durante mais esse tempo, nós tenhamos que pagar os lucros gerados da banca. Ficou o tema que o Bento nos traz para um comentário muito rápido do Ricardo e do Alberto Magalhães. Bento Anastácio, Ricardo Freixal. As iniciativas liberais não ponham fim a estes ganhos quase que escandalosos da banca à custa dos contribuintes e daqueles que têm. Das iniciativas. Iniciativa liberal não é governo. Das eventualmente. Não, mas dos pensamentos. O pensamento está subjacente a muitos políticos nossos, não é só da iniciativa liberal. Ou poderia estar. Acho curioso e acho interessante o Bento Anastácio ter-se corrido aqui deste decreto-lei, ou desta lei de 1948, porque isto é transversal. Se for o problema da agricultura também, o problema da matéria orgânica dos solos, da fertilidade dos solos, da sustentabilidade, já estava levantado nos anos 30, 40 para a Brigada Técnica de Beja, depois de Mira Galvão. Isto é transversal. Agora, o que é transversal também é que, o Bento não quero aqui, não quero pensar que o Bento estava aqui subreticiamente, quero passar para o problema da habitação, a reforma agrária dos anos 70. Não, mas podemos falar sobre a reforma agrária. A questão está, Bento, isso é um tema. A questão está no justo pagamento e na justa indemnização, porque existe propriedade privada. E, portanto, o problema, quanto a mim, não é porque qualquer proprietário, seja ele rústico, seja urbano, e tem naturalmente princípios, eu tenho princípios de natureza social, daquilo que é a minha propriedade, mas posso também não ter, porque a economia não gira, a economia não está a gerar recursos, está parada e não me dá oportunidades para que eu ponha a rentabilizar, eventualmente, todo esse património que possa eventualmente ter do ponto de vista urbano, para pôr ao serviço da comunidade, de uma forma nobre, como se pretende para resolver o problema da habitação. Agora, o problema da habitação não pode, e eventualmente a habitação social que não está resolvido, exatamente, não está resolvido, e esse é o primeiro, e esse é o Estado, compete ao Estado resolver esse problema, não o Estado não resolveu, e não resolve também, não dá oportunidade aos proprietários, sejam os pequenos, grandes ou médios, de poder resolver o problema da habitação para pôr à disposição da comunidade a opção, que o Bento disse muito bem, que há opções que dizem, não, eu não quero ter casa própria, quero ter acesso ao arrendamento. E não há arrendamento. Porquê? Porque não há fundos, porque se o Bento tentar rentabilizar um espaço que é seu, vê-se com inúmeras dificuldades, a nível vário, já não falar no... Então, agora, não queira tapar o sol com a peneira, o Costa, não é você, o Costa, não tem que tapar o sol com a peneira e atirar para cima dos proprietários, expropriando, ou seja lá, ocupando, ou seja lá, aquilo que for, como a linguagem popularucha, aquilo que fez nos tempos do PREC, com a reforma agrária, numa reforma urbana, para resolver um problema... Alberto Magalhães, o documentário teu é estas medidas do pacote mais habitação. 2 minutos. 2 minutos? Sim. É tempo mais que suficiente, não é? É tempo bastante suficiente. Em vez de começar pelo princípio, vou já aos finalmente. Que remédio. Eu diria assim, em fevereiro deste ano, o Costa anunciou um conjunto de medidas, o Costa não, o Governo anunciou um conjunto de medidas para responder de forma completa, e estou a citar, a todas as dimensões do problema da habitação, o tal chamado pacote mais habitação. A discussão pública durou um mês. As promessas feitas foi aumentar a oferta, sobretudo em terrenos, facilitando o licenciamento de terrenos que eram para comércio e serviços, facilitando a sua passagem para terrenos de habitação, simplificar o licenciamento, uma boa medida, maior mercado de arrendamento, aqui começou o disparate,
por exemplo, combatendo o alojamento local, combater a especulação, não combate coisíssima nenhuma, a não ser pondo fim aos vistos gold, limitou o crescimento das rendas, o que faz com que os senhorios desistam de arrendar e, portanto, ainda aumenta mais o preço das rendas. Não proíbe os residentes e não proíbe os residentes de comprar e alugar. Os não residentes. Os não residentes de comprar e alugar. E, portanto, as medidas urgentes, ou melhor, o que este pacote nem deu sequer tem, foi... Alberto, não tem uma linha sobre fundos imobiliários. O que este pacote fez foi que o arrendamento coercivo e o combate ao alojamento local deram má fama ao programa, mesmo antes de ser aprovado na Assembleia da República. O Presidente da República vetou e arrasou o programa, aumentando a má fama do programa. E o António Costa teimou em aprová-lo novamente na Assembleia da República, aumentando a má fama do programa. Quanto a mim, e para acabar, já não devo ter tempo para mais, as medidas mais urgentes seriam, por um lado, proibir os não residentes de comprar ou alugar casa em Portugal. Isso é um dos fatores que tem feito disparar os preços das casas e das rendas. E, por outro lado, o Estado Central e o Estado local, isto é, as câmaras, têm que arranjar alojamento de função urgentemente para professores, médicos e outro pessoal de saúde. Bento, para fechar o assunto. E agora falar numa parte importante 30 segundos. do coisa que tem a ver com o alojamento dos estudantes que têm que se deslocar para as universidades. Uma coisa completamente absurda o Estado ter, por exemplo, como tem em Évora e tem em todas as capitais de distrito, centenas de edifícios das Forças Armadas que estão desativados, que estão a apodrecer e estão sem nenhuma utilidade. Parte deles já eram áreas habitacionais, eram quartéis, as pessoas viviam lá. Eu não estou a dizer que os estudantes vão viver em camaratas de 20, mas aquelas camaratas de 20 podem ser transformadas em quartos de 2. Tem um edifício na 5 de outubro, onde era o Ministério da Educação, que foi decidido há uma quantidade de anos, ainda eles lá estavam antes de sair, que era para uma residência de estudantes, e vão ver se está lá alguma coisa. E agora não foi. E isto já passaram 3 governos desde que o Ministério temos de terminar o programa. Eu não quero ser derrotista, mas mal seria, ou bom seria que nós aqui no A Torto e a Direito resolvêssemos o problema da habitação, quando o governo não resolve nem a habitação, nem a saúde, nem a educação. Deixamos pistas e o pensamento. Agrícolas, nem nada. E, portanto, não temos funções executivas, Ricardo. Não temos funções executivas. É mais uma discussão, mas infelizmente não vai resolver nada. Nós que abanar ideias a torto e a direito. Exatamente. É assim que chegamos ao final do programa desta semana, o A Torto e a Direito. Para a semana cá estaremos com Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. O meu nome é Luís Matias. O encontro está marcado consigo também na página de internet de nfm.com, na versão podcast e no YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.